Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Hoje, sexta-feira, e nós estamos chegando ao final do capítulo 17. Ele é muito importante. Ele e o capítulo 18 são terrivelmente essenciais para a compreensão do Apocalipse. Mas nada se compara ao capítulo 19, onde vamos estudar o Armagedon. Se prepare, será fantástico. Você verá comigo no capítulo 19 o Rei dos Reis descendo e só com o poder da sua palavra, simplesmente colocando no devido lugar o anticristo e o falso profeta. Hoje eu quero simplesmente trabalhar com você naquele texto interessante de Jesus Cristo. Você se lembra que uma vez ao expulsar um demônio, o Senhor Jesus foi muito mal interpretado por alguns dos mestres da lei? Mestres da lei, hein? Meu Deus do céu! Eles disseram, olha, ele expulsa demônios por Beelzebu. E aí Jesus disse, meus amigos, vocês são muito limitados mentalmente. Como é que eu posso expulsar demônios pelo príncipe das trevas? Beelzebu, o príncipe das trevas. Se eu fizesse isso, o reino estaria dividido. E um reino dividido não subsiste. Pois é muito interessante o que nós vamos ver hoje em Apocalipse 17. Você vai ver o que é um reino dividido. E você vai ver que um reino dividido, ele cai. É muito interessante o que Deus faz com os inimigos do seu povo. Ele simplesmente de forma fantástica os coloca em posição de guerra um para com o outro, para a preservação do seu povo. Mas, pastor, é sério? Sim, é sério. Você se lembra quando o rei estava em absoluto perigo e simplesmente ele clamou a Deus? O que Deus fez? Deus simplesmente colocou os assírios um contra os outros, e eles voltaram para a terra deles, e o rei de Jerusalém simplesmente louvou a Deus. Sim, Ezequias se alegrou, e Ezequias bendisse o nome do Senhor, depois de simplesmente saber que poderia ser destruído. É interessante. Esse capítulo é fantástico. Você vai ver como cai o futuro sistema mundial. Olha que interessante, haverá uma religião mundial, ecumênica, e você verá como ela vai ruir no capítulo de hoje. Aqui com você, pastor Gedeon Júnior, e agradeço a Deus pelo privilégio de ler e interpretar com você a palavra do grande nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a liderança da igreja, nossa amada pastora Luíde Ramos, e agradeço a você pela querida audiência. Vamos juntos? Na última aula nós vimos quão poderosa, quão potente, quão fantástica é esta mulher que é um peso para o anticristo, mas o anticristo suporta, porque precisa dela, não é? Precisa. Vai fazer o quê? Olha que interessante. Nós vimos que ela é poderosa, ela é rica, ela ostenta muita glória, muito poder, ela é sedutora, inebriante, mas também ela passa por cima, destruindo todos aqueles que são contrários a ela. E tem no seu coração algo horrível, blasfêmia contra o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que paramos em Apocalipse 17:7. E aí o anjo vê João embasbacado com aquele futuro sistema religioso.
Olha o que diz Apocalipse 17:7. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu vou pedir para que o pastor Heber coloque aquela imagem da mulher sobre a besta. Da mulher sobre a besta. E aí vai reviver e reavivar na sua memória aquela imagem. Creio que você está vendo agora. Olha que interessante. O anjo agora vai explicar em detalhes o que significa cada uma destas figuras e desses personagens. Primeiro, ele fala da besta. Olha que interessante. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é e entretanto virá. Aqui se está falando daquela famosa besta que é o anticristo e que vem do abismo, vem das águas, e ela vai se literalmente encarnar em um homem. Literalmente nós teremos a figura apocalíptica deste homem, que será o anticristo, um grande líder mundial, e, obviamente, se ele é a besta que carrega esta prostituta, então ele está aliado a esta religião mundial. Ele é participante dessa religião mundial. Ele é submisso a essa religião mundial enquanto interessa aos pretensos desejos dele. Muito bem. Identificado quem é a besta, obviamente em Apocalipse 17:9 se diz assim: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre a qual está sentada a mulher. Aí aqui, meus irmãos, tem interpretação para tudo que é lado. Tem gente que diz que aqui é o sistema religioso do Império Romano redivivo. Porque Roma, sim, Roma foi edificada sobre 7 colinas. Ela é chamada a Cidade das 7 Colinas, tá? E realmente ali existem 7 colinas. Agora, seria possível isso? Sim, seria perfeitamente possível. Tem algumas outras interpretações que dizem que as 7 colinas se refeririam a simplesmente 7 montes que existem em Jerusalém. Tá? Jerusalém é também edificada sobre 7 montes. Talvez o mais conhecido de todos seja o Monte das Oliveiras, que a gente vê Jesus direto por ali, mas há alguns outros intérpretes que dizem que esse sistema religioso mundial ele seria estabelecido ali em Jerusalém e ele seria consequente da habilidosa e engenhosa inteligência do anticristo, porque o anticristo vai fazer um pacto de paz mundial e isso envolve judeus e palestinos. Isso envolve aspectos religiosos e Jerusalém, até para se erguer o terceiro templo que o anticristo vai entrar e vai profanar, teria que também permitir templos de outras religiões coexistirem ali. E aí Jerusalém seria esta grande cidade maligna chamada Babel,
né? E essas duas são as maiores interpretações. E existem trocentas mil outras interpretações. Tem grandes exegetas que chegam a dizer que o mundo será dividido religiosamente em 7 grandes partes e que em cada parte vai prevalecer uma grande religião e que o anticristo vai fazer um tratado de paz entre todas essas religiões. Então, por exemplo, no Oriente Médio iria prevalecer o islamismo. Ali na Índia, China, Japão, seria o budismo com o hinduísmo. Na parte norte do mundo, prevaleceria o cristianismo apostólico católico romano. E na África, simplesmente prevaleceria todas as formas de religião afro-existentes, né, com feitiçarias e religiões afro. E surgiria aqui na América a possibilidade das religiões ameríndias, afro-ameríndias. E aí eles dividem o mundo em 7 grandes viabilidades de religiões e o anticristo faria um pacto para que todas essas religiões convivessem harmoniosamente e os líderes de todas essas 7 grandes religiões se uniriam em um pacto de paz e formariam um organismo internacional religioso. Nós não temos um organismo internacional político e econômico como a ONU, aí teria um organismo internacional religioso, e aí esse organismo internacional religioso seria, então, a futura religião mundial. Né? Então, ela estaria espalhada e espraiada no mundo inteiro. Existe muita interpretação, meus irmãos, um grande número, mas o que a gente tem certeza é que simplesmente esta religião mundial existirá. E aí Apocalipse 17:10 diz assim: são também 7 reis. Tá? Então, esses 7 não são somente 7 colinas, mas também são 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Aqui está falando de quê? Aqui está falando, obviamente, de grandes reinos que já tivemos. Por que eles falam 5? 5 porque foram 5 os grandes impérios que antecederam o Império Romano. Você tem o Império Egípcio, você tem o Império Assírio, você tem o Império Babilônico, você tem o Império Medo-Persa e o Império Grego. E aí, esses 5 já existiram, 5 já caíram. Um ainda existe, porque na época de João, o império que existia era, ou seja, o rei que existia, era o Império Romano, tá? Com os imperadores como seus, entre aspas, reis, né? E outro ainda não surgiu, ou seja, o futuro império que é do anticristo. Ele vai ser um líder mundial. E quando ele surgir, pode ficar tranquilo, não é muito tempo que ele simplesmente alberga tudo, é um pouco de tempo. É ali a última semana de Daniel. A última semana de Daniel, 7 anos. E, obviamente, várias interpretações também aqui existem, tá? Eu acabei de te passar a interpretação que contempla 80 a 85% daqueles que interpretam a palavra de Deus. Agora, aqui também, tem gente que diz que esses reis
seriam os reis do Império Romano. Tem gente que faz essa análise com religiões e atrelam a esta última aqui a religião pagã e etc. Mas nós cremos perfeitamente que aqui estão falando exatamente da futura grande e do último futuro grande império, e realmente que é os impérios anteriores, né? No caso, o assírio, o medo-persa, o grego, o egípcio, o babilônio, e na época de João, o Império Romano. Eu creio perfeitamente que seja esta a melhor interpretação. E eu chamo a atenção dos irmãos, por quê? Porque no versículo 17 e 11 diz assim: a besta que era e agora não é o oitavo rei. E um dos 7 caminha para a perdição. O oitavo rei é exatamente o anticristo. Tá bom? O anticristo. E o que é interessante é que no versículo 17 e 12 diz assim: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não existem, que receberão poder por 1 hora e autoridade junto com a besta. Então lembre-se da viabilidade daquilo que já te ensinei. Do mundo ser dividido em 10 regiões, isso é perfeitamente possível, e sob cada região você ter um homem designado para cuidar daquela região, e dali o anticristo sobe até chegar a ser o maior e único governador. E em Apocalipse 17:3 diz que eles têm um único propósito e darão o seu poder e autoridade à besta. Quer dizer, tudo preparado para que a besta chegue até lá. E aí vem o versículo 14, que diz: e guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Aqui já se dá uma noção do que vai ser lá na frente o Armagedon, tá? Onde Cristo simplesmente arrebenta com todos esses reis, e porque o anticristo chamará cada um desses reis à grande batalha, e Cristo prenderá o anticristo e o falso profeta. E versículo 17 e 15, assim diz: então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então veja que a prostituta, ela é extremamente poderosa, é uma religião mundial que simplesmente está dominando todas as coisas. Tá ok? E aí vem o versículo 17. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem. Ou seja, todos esses personagens são, na verdade, fantoches na mão de Deus, né? Levando à concordância em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Se não cai um único fio da nossa cabeça sem autorização do Senhor, você acha que o Senhor perdeu o controle da história? Porque quando a gente lê o poder que essa mulher vai ter, quando a gente lê simplesmente quão poderosa, fantástica, rica e extraordinária é esta última religião mundial, a gente tem a impressão de que onde está Deus? Cadê o Senhor Deus? É exatamente isso. Tudo ocorre de acordo com o que ele já determinou. E esse é um versículo muito interessante, né? Porque se você parar e pensar, o anticristo não sabe. Muito menos os 10 reis que vão dar a ele o poder não sabem, mas todos eles são
fantoches na mão de Deus. Deus simplesmente incutirá a ideia de destruir o falso sistema religioso no coração do anticristo, e o anticristo usa os 10 reis para isso. Gente, é muito interessante. Isso me faz lembrar todas as guerras que Israel tinha e simplesmente não podia vencer, como eu lhe disse no início desse áudio, e assim, simplesmente do nada, aqueles que eram povos unidos se transformam em rivais e um mata o outro. Aqui é a mesma coisa. O anticristo vai verificar que é o momento de tomar o poder absoluto, e o único ser que ele tem como peso sobre ele, tanto é que ele carrega esta mulher, é esse sistema religioso falso. E ele vai usar os reis para destruir esse sistema religioso falso. Então aqui o anticristo deve matar muito sacerdote desta religião falsa. Mas vai ser uma carnificina adorável. Porque o anticristo vai usar o poder político que tem, ele vai dominar sobre os 10 reis que existem, e ele vai usar esses reis para arrebentar, para comer as carnes desta prostituta. Então, olha que interessante. Eles mal sabem que são instrumentos na mão do próprio Deus. É incrível, irmãos. É incrível. Nosso Deus é fantástico. Olha o que diz o versículo 17 e 18. E a mulher que você viu, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, esta mulher, que vai acontecer com ela? Olha que interessante. Olha que interessante. Versículo 17. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, ele Deus, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. E o que é que Deus quer? Vá para o versículo 16. Eu pulei propositadamente o versículo 16 para que você entenda. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta, e eles a levarão à ruína, deixando-a nua. Ou seja, vão atacar, vão saquear e saquear mesmo, tomando toda a riqueza desta religião mundial, e comerão a sua carne e destruirão com fogo. Depois de saquearem, vão se deliciar com as riquezas que ela tem e vão ainda queimá-la. Irmãos, preste atenção no que vou falar agora. Durante a primeira metade do período da tribulação, o anticristo estará submisso a Babilônia, ou seja, a mãe de todo o falso sistema religioso. Agora, João nos diz que o anticristo e os seus 10 reis, que estão na mão dele como fantoches, se levantam contra a Babilônia, a mãe de toda a perdição, na segunda metade da grande tribulação. Irmãos, o anticristo vai entrar, vai saquear, vai tomar as riquezas desta mulher toda poderosa e simplesmente depois de saquear, vai deixá-la nua, né? Vai arrebentar, e essa mulher vai receber o que ela merece receber, porque você acha que é só o inferno que esse sistema religioso merece receber?
Não, 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 não. Merece receber aqui tudo. Tudo o que fez com cada um dos servos de Deus, desde Abel até o último dos mártires da grande tribulação na primeira metade. Vai receber. Vai ficar nu, não deixou os servos do Senhor nus, não tomou suas riquezas, não arrebentou durante a história com muitos dos nossos irmãos, não derramou o sangue deles, vai ter o sangue deles derramados. Sim, futuros sacerdotes dessa religião mundial, o que espera cada um de vocês é o descalabro e a morte, o sofrimento, e as carnes serão comidas. E simplesmente não queimaram muito dos nossos, simplesmente não queimaram muito dos nossos templos, não colocaram simplesmente muitos dos nossos nas agonias das fogueiras, vai ser destruída também com fogo. Ou seja, Deus usará o próprio anticristo como fantoche, os 10 reis, para a vingança, para com todo esse sistema mundial ecumênico maligno. É sério, a coisa ficará muito difícil e desse sistema não restará nada. Ou seja, o fato da Bíblia dizer que comerão a carne dela e queimarão no fogo indica a violência que esse sistema religioso receberá. Mas ele não foi violento? Ele não foi violento? Sim, ele foi violento. Essa mulher bebe num cálice maravilhoso, mas o cálice é do sangue. É do sangue de todos os servos de Deus que ela derramou desde o início dos séculos. Agora ela vai sentir a mesma violência. A mesma violência. E eu paro e penso e fico admirado com Deus que temos, não é? E é literalmente o que o homem planta, ele colhe. O que planta, colhe. Literalmente o que o homem planta, colhe. E agora depois que o anticristo fez isso, agora ele se sente simplesmente o máximo. Ele se sente simplesmente o Senhor dos Senhores, o grande todo-poderoso, porque simplesmente ele agora, com a destruição do sistema religioso mundial que existirá, ele tem todo o poder. E ele agora se sente tranquilo para reivindicar, irmãos, reivindicar toda adoração. E é nesse momento que vai se cumprir o que se diz lá em Daniel. Ele agora vem para Jerusalém. Ele vai entrar no templo e ele vai requerer adoração. Mas isso é para amanhã. Hoje guarde por gentileza tudo que acabei de lhe ensinar, porque Deus é Deus, é Senhor sobre os senhores, e simplesmente o futuro sistema mundial que ajudou o anticristo sente agora na pele toda a traição. Não é à toa que é anticristo. O único que é fiel e verdadeiro é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, Pastor Gedeon Júnior. Foi uma alegria imensa tê-los comigo. Até amanhã. Amanhã um estudo fundamental e a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês.